And I've got all the time it seems. I'd rather see you in my dreams. And every chance to dance I'll take, if I can't see you again. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje vou mostrar para vocês como fazer uma tipografia ou um lyric video no Sony Vegas. Mas antes da gente começar, eu já quero alertar para vocês que o Sony Vegas de forma alguma é software para se criar esse tipo de composição. O que acontece é que a gente tem algumas ferramentas disponíveis, o que torna possível da gente fazer algumas gambiarras, digamos assim, para criar esse tipo de vídeo aqui dentro desse nosso software. O software mais indicado para isso seria o After Effects. No caso, eu vou trazer material sobre esse tema para o After em breve, beleza? Mas como muita gente pediu e é possível criar esse tipo de composição no Sony Vegas, então eu resolvi trazer aqui para vocês. Aí no começo desse tutorial vocês assistiram um pedacinho de uma tipografia que eu criei 100% aqui no Sony Vegas, utilizando o Vegas Pro 13, inclusive esse projeto aqui que vocês estão vendo está disponível para download aí, vocês podem baixar, estudar, tentar entender aí as animações que eu criei, porque eu não vou ensinar vocês a fazer essa tipografia inteira, porque senão o vídeo vai ficar com tipo 1 hora, tá certo? Só pra fazer assim, sem ter que explicar nada, eu demorei 40 minutos, então pra gente não se estender demais, eu vou ensinar vocês a fazerem apenas 2 versos, mas aí vocês vão conseguir aplicar os conceitos que eu vou mostrar pra vocês pra fazer o resto da música de vocês, beleza? Vou criar aqui um novo projeto pra gente, projeto de 1920 por 1080, vou importar aqui a música que eu vou criar, a tipografia. No caso, essa música também está junto no pacote do projeto. Eu não sei se você vai tomar um flag se você utilizar essa música num vídeo, tá? Eu não tomei, mas vai saber, o YouTube é muito louco, né? E o trechinho que eu vou mostrar a tipografia para vocês vai ser mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aqui, começa exatamente aqui aos 46 segundos. Deixa eu apagar esse resto aqui. E vão ser apenas os 2 primeiros versos, tá? No caso eu anotei, inclusive, aqui no bloquinho de notas. São esses 2 versos aqui, ó. And I've got all the time it seems, I'd rather see you in my dreams. Vamos ver até onde vai. And I've got all the time it seems, you in my dreams. Até aqui. Aqui termina o Dreams. 8 segundos. Deixa eu deletar esse resto aqui. Vamos fazer a tipografia em cima desse trechinho da nossa música. Antes da gente começar qualquer coisa aí com relação ao visual da nossa tipografia, é importante a gente pontuar onde cada parte da letra vai entrar. Inclusive prestando atenção na divisão que a pessoa que estiver cantando está fazendo. Por exemplo, essa primeira frase aqui, ó, And I've got all the time it seems. Vamos dar uma olhada como que fica a divisão aqui na música. And I've got all the time it seems. Vocês podem ver que dá para dividir o And I have, depois o got all the, aí o time para a gente fazer aquela brincadeirinha do relógio e it seems para finalizar. Então são 4 separações que a gente vai fazer aqui. Vamos marcar essas 4 separações utilizando os marcadores do Sony Vegas. Vou marcar onde está a primeira parte da frase. Aqui está o and I have. Vamos ver onde mais. A gente pressiona sempre a tecla M para poder fazer a marcação aqui no Vegas. Aqui está o got all the. Aqui está o time. Aqui está o it seems. Beleza. Vamos continuar agora para a próxima frase. I'd rather see you in my dreams. Veja só aqui que esse verso o cantor executa de uma maneira mais pausada, então dá pra gente separar em mais partes. I'd rather see you. I'd rather see you in my dreams. Então vamos marcar aqui, ó. I'd rather O I'd rather see you. See you. see See you. you You in my dream. e aqui o in my In my dream. e aqui o dreams. E pronto, tá separadinho aí da forma que a gente precisa fazer
para que o texto apareça corretamente conforme a música. Agora sim a gente pode partir para a criação visual da nossa tipografia. Para a gente começar essa parte visual, precisamos escolher uma coisa muito importante. Se vocês forem fazer uma tipografia no estilo flat, que é o estilo que eu criei, aquela tipografia do começo, vocês vão precisar escolher uma paleta de cores. No caso, eu utilizo o site Color Lovers para encontrar as paletas de cores que eu preciso. Só você vir aqui colorlovers.com/palettes. E aí você pode pesquisar por alguns termos em inglês aí, ou pode escolher as que aparecem na home. A que eu escolhi foi essa daqui, ó, que chama Adrift in Dreams. No caso, pelo nome aqui da paleta, tem tudo a ver com o que fala na música, né? Então, eu escolhi essa paleta aqui. E aí, para eu começar, eu criei uma nova video track aqui na timeline. Vim até Media Generators, Solid Color. E aí, eu vou importar aqui um Solid Color branco pra gente mudar pra cor ali daquela paleta. Pra gente selecionar a cor da paleta, você vai precisar redimensionar aí o seu Sony Vegas. E aí, abrir aí a sua caixinha de mudança de cor, selecionar o conta-gotas e clicar aí na cor que você vai usar para o fundo, que no caso vai ser esse verde água, mais ou menos, né? Aí você pode fechar sua caixinha de edição de cores e a gente vai começar a criar o nosso texto aqui para esse primeiro background, que vai mudar quando a gente trocar o verso da música. Mas vamos lá, a gente tem aqui 4 frases que nós vamos precisar inserir aqui dentro dessa nossa tipografia. No caso, então, nós vamos precisar de 4 tracks para colocar 4 mídias de texto aqui no Vegas. Então vamos lá, criar 4 novas video tracks, 3, 4. E aí, aqui no primeiro marcador, a gente vem até Media Generators. Vamos usar o Legacy Text para a gente não ter problemas com fontes. E vou importar aqui o Default Text para minha primeira track. Aqui no Sample Text você digita o texto, que no caso ali é o And I Have. Deixa eu mudar de fonte aqui, vou colocar a fonte Century Gothic. Deixa eu tirar esse negrito. E aí beleza, pode deixar o seu texto assim mesmo, porque depois a gente vai movimentar utilizando o Event Pancrop, beleza? Pra gente não ter esse trabalho de reconfigurar sempre o Media Generator, a gente pode simplesmente copiar e colar o nosso texto aqui para a track de número 3, para a track de número 2 e para a track de número 1. Nós vamos fazer isso segurando a tecla Ctrl, clicando no texto, arrastando ele para cima. Vai abrir essa caixinha aqui, você marca sempre a primeira opção para criar uma nova cópia. Dá um OK, faz a mesma coisa, coloca ali no marcador 3 e no marcador 4 na track de número 1. E aí a gente tem 4 textos diferentes. O segundo aqui a gente muda para Got All The, que é a nossa segunda parte aqui. O Time eu vou fazer uma coisinha diferente, vou colocar ele aqui em caixa alta e em negrito. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da fonte dele aqui. Beleza. E aqui o It Seems, mesma coisa. It Seems. Só queria avisar que essa tipografia que a gente está criando aqui no tutorial não vai ficar 100% igual à tipografia do projeto que vocês vão poder baixar, beleza? Mas não se preocupem quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora, antes da gente começar a criar as nossas animações, precisamos posicionar o nosso texto para a gente saber como que ele vai ficar depois que as animações acabarem. Essa é a melhor maneira de se criar uma tipografia. Então, eu vou posicionar aqui o meu texto Time, vou abrir aqui o Event Pancrop, clicar aqui no primeiro keyframe, vou aumentar aqui o tamanho dele para deixar ele bem grande aqui, centralizado. Aí eu vou colocar o And I Have. Deixa eu arrastar esse keyframe aqui exatamente onde está a nossa agulha de reprodução. Lembre-se aí de marcar essa função Sync Cursor, tá? Para sincronizar a agulha do Pancrop com a agulha da timeline. E aí eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho do texto. Vou dar essa ferramenta ao normal. Espera aí. Aqui, ó. And I Have. Vamos lá. Got All The, mesma coisa. Vou arrastar aqui o keyframe. Vou girar aqui o meu texto. Eu odeio trabalhar com textos rotacionados aqui no Sony Vegas porque inverte todos os controles aqui. E aí eu sempre me perco, sabe? Acho isso horrível. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Diminuir o tamanho do Pancrop, na realidade, aqui também, né? Agora vamos lá no sacrifício de posicionar esse textinho aqui do lado do Time. Eu vou demorar um pouquinho aqui, então eu vou cortar até o momento em que eu posicionei, beleza?
Beleza, consegui posicionar ali o meu texto, eu vou só fazer mais algumas alterações aqui no and I have, vou diminuir ele um pouquinho, eu tô achando ele muito grande. And I have got all the time. E agora it seems, deixa eu colocar o it seems aqui em negrito também, vou colocá-lo aqui embaixo. Tá aí. Tá um pouco diferente daquela tipografia do começo, mas o princípio é o mesmo. Basta que vocês aí pensem numa maneira de dispor o texto de vocês aí no preview e depois é só criar as animações, que é o que nós vamos fazer agora. Todas as animações dessa primeira frase eu criei utilizando o Pancrop também. Vamos começar aqui pelo and I have. Vou abrir aqui o Pancrop de novo. Vou posicionar aqui o keyframe, que é a posição que ele deve estar ao final da animação, exatamente aqui no frame de número 16 ou 15. Que essa é a velocidade de animação que eu mais gostei. Vou deixar aqui no 15. E aí aqui, no comecinho da timeline do Pancrop, a gente cria um novo keyframe. E eu vou, por exemplo, colocar o meu texto aqui para fora. Vou arrastar aqui o enquadramento para a direita. E aí, olha só a animação que a gente tem. O and I have está entrando aqui certinho com o tempo da música. Agora vamos animar o resto, utilizando esse mesmo princípio do Pancrop. Vou colocar aqui o keyframe na posição 15. Vou alterar aqui a posição dele. E aí o time eu fiz uma coisinha um pouquinho diferente. Eu utilizei uma transição ali naquela tipografia. Eu vou arrastar meu texto um pouquinho aqui mais para a esquerda. Uns 15 frames, mais ou menos. E aí eu vou vir até Transitions. Vou pegar aqui a transição Clockwise Hard Edge. E vou colocar aqui no início do meu texto. Vou deixar da maneira que está aqui a configuração da transição. E vou diminuir a duração para 15 frames. E aí a gente tem essa animação. Perceberam a sacada? Time, reloginho e tal. Isso é o ideal quando você está fazendo a sua tipografia. Você tem essas sacadinhas aí de acordo com a letra e com as animações que você está criando. Fica muito bacana. Agora falta só o it seems, vou criar aqui com o Pancrop também. E aí, o nosso primeiro verso ficou com essa animação. Depois aqui a gente precisa criar uma transição para o nosso segundo verso. E o que eu fiz para criar essa transição? Eu simplesmente comecei um novo background. Vamos criar aqui as novas tracks para a gente começar o nosso próximo verso. Eu vou criar aqui uma nova track para o nosso background e mais 1, 2, 3, 4, 5 tracks para os nossos textos. Agora para esse novo verso eu vou utilizar outra cor para o nosso background. Vamos importar aqui um novo solid color para dentro da track de número 6. E vamos fazer aquele esquema para a gente pegar a cor lá dentro do Google Chrome. A cor que eu vou usar vai ser essa última aqui da nossa paleta. Vou selecionar o conta-gotas aqui, selecionei a cor, fechei, beleza. E aí a gente tem esse novo background. E aí, como que eu fiz aquela transição? Utilizando as transitions do Sony Vegas. Eu criei aqui um pequeno fadezinho aí de mais ou menos 10 ou 12 frames. Vim até Transitions, Gradient Wipe. E importei aqui o Circle Out. E aqui nas configurações, eu coloquei o Threshold Blend em 0. E aí a gente tem essa transição circular aqui. Só que como vocês perceberam lá no começo, na realidade a gente tem 3 círculos, né? Um dessa cor, um da cor mais avermelhada e outro novamente dessa cor que vai ser o background definitivo. Então nós vamos precisar de mais 2 tracks aqui. Vamos inserir 2 video tracks aqui no Sony Vegas, não se assustem com o número de tracks que a gente tem, isso aqui tá só no começo. E aí a gente vai copiar aqui o nosso background daquela mesma maneira que a gente tinha feito com o texto. Copiar aqui uma vez, create a new copy, outra vez, create a new copy. E aí a gente coloca 2 frames para frente, esse nosso solid color, e 4 frames para frente, esse outro nosso solid color. E aí esse do meio aqui a gente troca para a cor vermelha, que no caso é só alterar aqui para essa cor. Não é um vermelho na realidade, sou um pouquinho daltônico, né? Mas tudo bem. E aí a gente tem aquela transição que vocês viram no começo do vídeo. E é aqui já aparece o I'd rather see you in my dreams. Então vamos lá
escrever e posicionar o nosso texto. Beleza, agora vamos posicionar aqui os nossos textos. Vou aumentar aqui o tamanho do Dreams, deixar ele centralizado novamente. Na verdade, vou colocar ele um pouquinho abaixo aqui. Acho que mais ou menos aqui. O In My eu tinha colocado ele aqui em cima do S, né, no finalzinho. Diminuir o tamanho do texto. See You. O See You a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para deixar eles com o mesmo tamanho e na mesma posição. Isso é um pouquinho difícil, mas vocês conseguem. Se vocês quiserem, vocês podem até ligar aí os overlays de grid aqui, ó, para ajudar vocês de alguma forma. Não sei se isso pode ajudar, deixa eu até mudar aqui a qualidade do preview. I've got all the time it seems. I'd rather see you in my dreams. Beleza, I'd rather see you in my dreams. Nesse caso aqui, lá na tipografia, eu fiz de uma maneira um pouquinho diferente, utilizando um conceito chamado Track Parenting, onde você linka o movimento de uma track às outras tracks aqui dentro do Sony Vegas. E a gente vai fazer isso da seguinte forma. Crie uma nova video track, selecione todas as tracks de texto até aqui o nosso background. No caso, vai da track 2 até a track 6. Selecione todas elas e clique nesse botãozinho azul aqui, ó, Make Compositing Child. E aí, tudo que a gente fizer de alteração nesse track motion aqui, ó, o Parent Motion, vai repercutir aqui na movimentação desses nossos textos. E o que eu fiz foi muito simples. Foi acompanhar o nascimento, digamos assim, a aparição de cada texto aqui com esse novo Track Motion. E eu vou te mostrar como que eu fiz agora. Clica aí no Parent Motion de vocês. E aí vocês vão criar um novo keyframe exatamente aí onde começa a aparecer o seu texto do I'd rather. Criei um keyframe aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu Track Motion e vou posicionar o meu texto exatamente aqui. Exatamente não, né? Mais ou menos aqui no centro da tela. Aqui, beleza. Aí agora a gente vai até onde aparece a próxima palavra, que no caso é o See You. Alguns frames antes, tipo uns 2 ou 3, você cria um novo keyframe, não faz nada, avança mais alguns frames aí à frente, depois que já tiver aparecido a próxima palavra, você cria um novo keyframe e aí reposiciona o seu Track Motion para centralizar novamente aí esse texto. A mesma coisa a gente faz aí com a próxima palavra. Clicamos aqui no marcador onde vai começar o próximo texto, volta alguns frames, cria um novo keyframe, passa alguns frames depois da aparição do texto, cria um outro keyframe, você pode tirar um pouquinho do zoom se você quiser. Mesma coisa com o próximo. E aí a gente tem essa movimentação aqui que foi o que a gente acabou de criar. I'd rather see you in my dreams. Viram só? Parece que a câmera, entre aspas, foi seguindo a aparição de cada texto. E aí, basicamente, a gente terminou essa nossa tipografia. No caso que eu falei que eu ia ensinar a tipografia para vocês. Vamos dar uma olhada como que ficou esses nossos 8 segundos de música. And I've got all the time it seems. I'd rather see you in my dreams. Bem parecido aí com a tipografia que eu criei, que está disponível para download para vocês estudarem o projeto, pegarem as técnicas que eu usei. Nessa tipografia que eu estou disponibilizando para download, eu usei alguns efeitos como Cookie Cutter, alguns outros métodos de animação dentro do Event Pancrop. Então baixem o projeto, estudem as técnicas, tentem aplicar em outros casos, em outros vídeos, com outras músicas. E se vocês fizerem alguma tipografia legal no Sony Vegas, me mandem o link que eu vou adorar assistir e acompanhar o que vocês estão criando com base no que vocês assistem aqui no canal, beleza? Bom galera, era isso que eu tenho pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial que ficou um pouco longo,
mas como era um tema que todo mundo tava pedindo, então tá aí. E eu espero que vocês não esqueçam de dar aquele like pra ajudar e adicionar esse vídeo aos favoritos. Qualquer dúvida é só usar o espaço de comentários aí embaixo, que eu vou tentar te ajudar também, beleza? Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos tutoriais de segunda a sexta. E eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima!